E aí, pessoal, vamos lá. Vamos falar agora de tomada de decisões encadeadas, ou seja, if else encadeado. Um exemplo, o Careiro Shopping agora usa uma nova tarifação para o estacionamento, mostrado na tabela abaixo. Ou seja, até 15 minutos, grátis. Até 60 minutos, R$ 1. Acima de 60 minutos, vai pagar R$ 2. Então, o programa recebe o tempo em minutos e diz o usuário, quanto o usuário precisa pagar. Vamos lá criar um novo aqui. Então vamos lá, include stdio.h int main. Vou declarar uma variável do tipo float. Por quê? Float porque eu vou armazenar um tempo, né? Ou seja, pode ser 2 minutos, 15 minutos e 40 segundos. Então eu vou colocar aqui tempo. Eu vou imprimir na tela uma mensagem dizendo digite o tempo de estacionamento. E scanf para ler isso, porcentagem F, vírgula e comercial tempo. Ou seja, eu vou ler o tempo que o usuário vai digitar. E agora sim, eu vou testar. Se tempo for menor igual a 15, se o tempo que o cara passou estacionado for menor ou igual a 15 minutos, estamos falando aqui, eu vou imprimir na tela taxa grátis. Taxa grátis. Se o tempo não for menor ou igual a 15 minutos, significa que ultrapassou o tempo de 15 minutos. Ok, aí o enunciado pede que até 60 minutos, R$ 1. Acima de 60 minutos, R$ 2. Então, no primeiro if eu verifiquei se o tempo estacionado está menor ou igual a 15 minutos. Ok, só que eu testei se ele é menor ou igual a 15 minutos. Taxa grátis. Se não, ou seja, se ele é maior que 15 minutos, se isso não for verdade, eu vou realizar outros testes para verificar se o tempo é menor igual 60 minutos. Se o tempo for menor ou igual a 60, eu vou imprimir na tela valor a ser pago R$ 1. Se não, ou seja, se o tempo não é menor nem igual a 60, significa que ele é maior que 60. Ou seja, o enunciado diz que acima de 60 minutos ele vai pagar R$ 2. Printf, valor a ser pago deu uma bugada, R$ 2. Ponto e vírgula. Então tá aqui, primeiro eu testo no primeiro if se o tempo é menor ou igual a 15, porque ele diz que se for menor ou igual a 15 minutos, a taxa é grátis. Se ele passou de 15 minutos, aí eu tenho que testar outras condições. Se ele passou de 15 minutos, mas ele ficou menos de 60, ou seja, vamos dizer que ele ficou 50 minutos. Pois é, ele passou de 15, então ele passou da taxa grátis. Mas aí ele cai aqui no else, né? Vamos testar outras condições e a gente cai no primeiro se. Se o tempo de 50 minutos que ele passou, um exemplo, é menor que 60, opa, beleza, ele se enquadra nessa taxa aqui. Então ele vai pagar R$ 1. Agora digamos que ele passou de 60 minutos, ele ficou
65 minutos. Ou seja, 65 é menor ou igual a 60? Não, isso não é verdade. Então ele vai imprimir na tela. O valor a ser pago é de R$2. Então isso daqui é uma estrutura de decisões, ou seja, utilizando if encadeado. Ou seja, estamos usando if dentro de if. Nesse caso, estamos usando aqui dentro de um else, colocando mais estruturas de ifs e elses. Ok? Beleza? Até a próxima.